A finalidade aqui é explicar exatamente o que é um consórcio, para você, quando entrar, fazer parte de um grupo de consórcio, você tenha a tranquilidade de entender a fundo o que é o produto. O consórcio nada mais é do que um produto regulamentado pelo Banco Central. Isso é importante, que o Banco Central, quando regulamenta, ele coloca as normas de funcionamento, as diretrizes e garante que a operação vai funcionar. E se caso houver qualquer problema com o operador de consórcio, existe um fundo garantidor do Banco Central que vai cobrir o prejuízo com limite de R$250 mil, caso você tenha já pago esse valor. Bom, qual é o objetivo do consórcio? É juntar pessoas para comprar um bem com valor alto. Ele ajuda muito na disciplina, porque juntar um valor agregado alto, às vezes se torna uma coisa muito difícil, e você às vezes não consegue ter essa disciplina durante um longo período de tempo. Exemplo, um crédito de R$600 mil, você juntar esse valor, às vezes se torna muito difícil. Tá? E como funciona o consórcio? O consórcio funciona da seguinte maneira: as operadoras criam um grupo de pessoas, inserem no grupo, e essas pessoas têm o mesmo objetivo: comprar um bem imóvel ou um automóvel. No caso, nós vamos tratar do bem imóvel. Então, as pessoas têm interesse em comprar um imóvel e ela divide por categorias de valores. Então, geralmente, de 100 a 150, de 150 a 220 e vai categorizando. Vamos supor que é um grupo de 400 a 600 mil reais. Então, esse grupo de consórcio tem pessoas que têm várias cartas de crédito e podendo escolher entre 400 e 600 mil reais esse grupo. Né? O grupo são formados de pessoas, cada pessoa, tanto jurídica quanto física, são pessoas que vão estar pagando mensalmente um valor proporcional à carta que ela optou. Então, é um valor dividido, geralmente os grupos são de 200 meses. Nós vamos tratar muito especificamente da Porto Seguro. Por que Porto Seguro? Porque é uma seguradora e uma operadora de consórcios que é muito organizada, tem um sistema de gestão muito eficiente, transparente e que tem um grupo de pessoas selecionadas que fazem com que o grupo ande mais rápido, haja entrega mais rápido. E a Porto tem uma vantagem, ela trabalha com grupos menores. Tem operadores que trabalham em grupo de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Então, a Porto trabalha com um grupo de 360 a 900 pessoas. No caso, o mais comum de um grupo de imóvel são 600 pessoas e os grupos novos são 900 pessoas. Vamos tratar de um grupo de 600 pessoas. O que acontece? Num grupo de 600 pessoas, se a gente pegar 600 pessoas dividido por 200 meses, nós estamos falando de entregar três cartas por mês. Então, todo mês entrega uma pelo sorteio e 2 por lance para entregar as 600 cartas de crédito. Bom, então, dentro desse modelo, o que se convencionou? Além do sorteio, então, existe uma carta sorteada, ela é sorteada pela Loteria Federal, essa centena da Federal, tem uma data específica, ela vai sair e sai a sua cota, que vai ver se você bate a sua cota com a cota contemplada. Bom, uma vez sair na sua cota, você já faz direito ao seu prêmio, receber o dinheiro que você contratou daquela carta de crédito. Caso você não for contemplado, você tem uma segunda chance, seria fazer um lance. Os lances são muito bons para o grupo, porque as pessoas, na ânsia de querer pegar o imóvel muito cedo, começam a dar lances, e às vezes lances altos, de 60%, 65% do valor da carta de crédito. Faz com que injete muito dinheiro no grupo, e o grupo começa a entregar, muitas das vezes, 7, 8, 9 cartas no mês. Imagine que a sua obrigação de entregar 3 e entrega 9, você adianta todo o grupo 2 meses numa assembleia só. O mês dela e mais 2 adiantados. Isso faz com que um grupo, no caso da Porto, entregue um planejamento que foi para 200 meses entregar todas as casas, entrega com 120 meses. Então é muito importante que esses lances façam parte, sim, desse momento de entrega de prêmios, e que isso vai fazer com que os sorteios tenham menos participantes, porque saíram muitas pessoas já contempladas, e cada vez mais a sua chance de ser contemplada aumenta, porque a partir do momento
que sorteia uma pedra. E essa pedra já foi contemplada, sorteia a segunda, sorteia a terceira, sorteia a quarta. Isso faz com que as chances só vão aumentando com o andar do grupo. Uma outra coisa boa, que você também pode dar lance com fundo de garantia. Tem que respeitar as regras do Banco Central, porque o Banco Central tem um controle sobre alguns prazos. Você pode usar a carta o lance do fundo de garantia por um período, depois tem que esperar um prazo, se não me engano, 2 anos. É a mesma situação de um financiamento imobiliário. Tá? E essa assembleia, o que a gente pode dizer? Como que funciona? A assembleia, o contribuinte, o participante do grupo tem que estar em dia. Geralmente, vence 5 dias antes da assembleia o vencimento da sua parcela. Geralmente, se uma parcela for dia 21, dia 16 é o último dia de você paga. Quem pagar atrasado fica fora dos sorteios. Então, pagar em dia é uma maneira de adiantar a contemplação, porque muita gente é sorteada e está em atraso e não consegue pegar o bem. Então, o consórcio é um produto genuinamente brasileiro. O consórcio tem regras interessantes. O que a gente pode falar? O que a gente pode dizer que o consórcio, eu considero a maneira mais barata de se adquirir um imóvel. Ela é bem mais barata do que um financiamento. E vamos falar agora uma coisa interessante. O consórcio não cobra juros, ele cobra uma taxa de administração. E sendo mais específico, ele cobra uma taxa de administração da parcela que você está pagando. Então imagina, se você tem um crédito de R$500 mil, você vai pagar por mês uma taxa de administração sobre a parcela. Vamos supor que a taxa seja de 20%. Então você não vai pagar os juros sobre o capital que você está querendo pleitear. Você vai pagar uma taxa de administração sobre a parcela. Então, no financiamento de R$500 mil, a gente exemplificando, você teria que pagar um juros sobre toda a dívida. No consórcio, uma taxa de administração de 20% e a parcela é R$500, você vai pagar uma taxa de administração de R$100. Uma outra coisa muito interessante, mas eu acho que é muito mais barato comprar um imóvel à vista. Bom, se você tem o dinheiro, pode ser uma boa alternativa se comprar um imóvel à vista. Mas não quer dizer que é a melhor opção. Porque imagine, quando você faz um consórcio e contempla esse consórcio, você usa a carta de crédito para comprar o imóvel. E muitas das vezes você contempla, principalmente no início, você vai ter um dinheiro guardado te rendendo juros. Juros de taxa Selic, juros de investimento. E ao passo que o consórcio, você vai pôr a mão de dinheiro e pagar simplesmente a parcela com a taxa de administração. Uma taxa de administração a taxa de administração do consórcio tem uma coisa que eu acho que é fantástica. Você não paga uma taxa de administração sobre o crédito, você paga sobre a parcela. Então, muitas das vezes, uma taxa de administração de 20% do consórcio quer dizer o quê? Uma parcela de R$2 mil, a taxa de administração é R$400. E às vezes o crédito é R$500 mil. Um crédito de R$500 mil, você aplicar R$500 mil no banco, a 1% você ganha R$5 mil. E você está pagando no consórcio R$500 de taxa de administração. É melhor você pagar R$500 de taxa de administração ou ganhar por mês 1%, que seja R$5 mil. Então, é uma coisa a pensar, qual que é mais barato? A meu ver, dependendo da situação, o consórcio é a maneira mais barata, porque você vai estar com seu dinheiro liberado para poder fazer alguns investimentos que você acha que pode ter necessidade, ou alguma outra oportunidade que apareça, e o consórcio vai estar ali bancando o seu financiamento do seu imóvel. Eu queria falar um termo também interessante, alavancagem financeira. O que seria isso? Quando fala em financeiro, é lucro, levantar um dinheiro rápido com um custo muito baixo, né? Então, o que seria isso? Quando você começa a pagar um consórcio, entra num grupo desse que já estão agilizando essa contemplação, e você vai lá e paga 5 parcelas de R$800, 5 vezes 8, 40, você pagou R$4 mil. E é contemplado. E às vezes uma carta de crédito de R$300 mil. Naquele momento, você recebe uma oferta de R$60 mil pela carta contemplada.
Você pagou 5 mil reais, 4 mil reais. O que vai acontecer? Você vai ter uma alavancagem financeira, você vai conseguir vender um crédito que você pagou 4 mil por 60. Você vai ganhar 56 mil reais. Então você está fazendo uma alavancagem, você está pegando um dinheiro hoje em que você fez jus devido você ter entrado no grupo, ter escolhido o grupo corretamente, e você está fazendo essa alavancagem, então vale muito a pena. Uma coisa interessante do consórcio foi criar uma renda passiva. Uma vez que você consegue fazer patrimônio, isso vai te ajudar muito mais para frente. Por quê? Renda passiva nada mais é do que você ter uma renda complementar ao seu trabalho. Vai chegar no momento que você vai depender, às vezes, do INSS, ou vai depender, às vezes, do seu trabalho. E você pode não ter tanta garra e tanta vontade de trabalhar mais para frente da sua vida. E quando você começa a receber os aluguéis e já tiver terminado de pagar o seu plano de consórcio, o que vai acontecer? Você vai ter uma renda de aluguel, uma renda passiva. E você pode ter feito 2, 3, 4, 5 cartas de crédito, ter comprado 4, 5 imóveis e criar essa renda passiva. Isso vai te ajudar enormemente a ter uma estabilidade financeira mais para frente. Detalhe, não é caro você fazer o consórcio, a parcela do consórcio realmente cabe no bolso. E aí vamos lá, o que eu estava pensando aqui em falar também, a gente fala o seguinte, existe um grande questionamento, uma objeção. Consórcio demora muito a ser contemplado. Isso acontece, muitas das vezes a pessoa é impaciente falar esse assunto, mas eu vou te falar. O consórcio contempla muito antes do que você pode imaginar, porque existe algumas estratégias para acelerar essa contemplação. Eu vou falar mais ou menos alguns itens, são 5 itens que pode pensar você como é que se acelera. Primeiro, pagamento em dia. Muita gente do grupo paga atrasado. Uma vez pagando atrasado, a pessoa não participa das assembleias. Então, às vezes, você é a terceira pedra a ser sorteada. Você está na terceira posição. Mas o primeiro não pagou em dia, o segundo pagou em dia, saiu você. Então, você está acelerando sua contemplação porque você pagou em dia. Então, ajuda muito. Lances livres. Se você tiver um valor para dar de lance, você pode dar um lance e pegar o seu crédito. Esse lance é interessante porque você acelera a sua contemplação também, caso você tenha mais urgência. Mesmo que o lance esteja um pouco mais alto, geralmente os lances oscilam e você pode pegar uma baixa de lance e às vezes com pouco valor dado você pega o lance. Existe uma coisa chamada lance fixo. O lance fixo nada mais é do que usar uma parte da carta de crédito como lance. Então, às vezes você quer comprar um imóvel de 300 mil, faz uma carta de 350, 360 mil e usa esses 60 mil só para lance fixo. Eu vou usar 60 mil da própria carta e mais o resto em dinheiro meu. Vai acontecer que você vai dar um lance, por exemplo, de 100 mil reais, 60 da carta e 40 seu. Quer dizer o quê? Você só está desembolsando 40 mil porque o seu interesse é um crédito de 300. Então fica a dica, o lance fixo, que é usar a carta como parte do lance, vale a pena e é uma estratégia a ser usada, além dos lances livres e além do pagamento em dia. Aí nós temos duas outras coisas que são interessantes. Entrar em um grupo em andamento, um grupo que às vezes já está rodando há 12 meses, 24 meses, em que ele já começou a entregar, e está entregando bastante já saiu pessoas desse grupo, às vezes já saiu 100 pessoas, você pega um grupo de 600 pessoas, só tem 500, porque 100 já foi entregue, ele está rodando, as pessoas que entraram, que estavam com problema financeiro, já foram excluídas, já foram postas pessoas que realmente estão pagando em dia, então a gente consegue identificar o grupo que está rodando bem, a gente vai escolher um grupo a dedo que esteja rodando bem, para poder te colocar num grupo, que esse grupo já vai estar em andamento, e a gente sabe que ele está entregando bem. E se o grupo estiver entregando 7, 8, 9 cartas, quer dizer que esse grupo vai acabar entregando muito antes que você espera todo mundo. E aí, então, o grupo forte, o grupo em andamento, também é uma maneira de acelerar a contemplação. Então, você veja, se você usar a estratégia certa, na hora certa, você consegue fazer com que você aumente a sua chance e, com certeza, você vai ser contemplado. Um trabalho bem feito, a média de contemplação, quando você trabalha dessa maneira, você consegue entre 24 e 41 meses contemplar quase todas as casas. É lógico
Eu estou falando de média. Então pode ser antes, como pode ser depois. Mas a média é essa, é 24 a 48 meses. Tem um fato interessante e muito apropriado que o consórcio do imóvel nos proporciona. Uma palavra que todo mundo está falando chamada alavancagem. Eu quero aqui explicar mais ou menos o funcionamento. Na verdade, a alavancagem é você colocar a mão no dinheiro que ainda você não juntou, que ainda você não fez jus a esse dinheiro. O consórcio dá essa possibilidade também como financiamento. Só que o consórcio não te entrega esse dinheiro, ele te entrega um dinheiro do grupo. Ele não vai buscar mercado pagando juros. Ele entrega aquelas pessoas que estão junto com você para buscar a compra de um imóvel. Então, vou dar um exemplo, então, como é que funciona uma ideia de alavancagem. Imagine que você está pleiteando um crédito de 300 mil reais, tá? E você consegue pagar 10 mil por mês. Então, o que acontece? 300 mil reais, se eu dividir isso por 10 mil, eu deveria esperar 30 meses para comprar esse bem. Então, eu ia ter que juntar durante 30 meses 10 mil reais e depois de 30 meses eu teria o dinheiro para comprar o bem. Ok. Se você juntar com outras pessoas no grupo de consórcio, o que vai acontecer? Esse grupo sendo de 30 pessoas, cada um pagando 10 mil, no primeiro mês entrega para um, no segundo para outro, no terceiro para outro, no quarto para outro. E o que vai acontecer? Você pode ser contemplado antes dos seus 30 meses. E sua chance de ser contemplado antes dos 30 meses é muito grande, porque todo mês vai ter um sorteio. Então vamos supor que você seja contemplado no meio do período, com 15 meses. Quer dizer que você vai ter acesso ao dinheiro na metade do tempo. E se você for o último? Não fez diferença nenhuma, você vai ser contemplado no último, e nessa última contemplação vai ser o tempo que você deveria de ser contemplado. Então você está tendo uma chance de alavancar. É lógico, como a gente tem técnicas de alavancagem, você pensa, muitas pessoas não pagam em dia, perdem a oportunidade, dentre outras situações. Então a alavancagem é isso, é você trazer a valor presente uma coisa futura. O que tem de interessante? Eu vou contar agora um caso real acontecido comigo de uma carta de crédito. Eu vinha pagando um consórcio com parcela reduzida, que é um fato que existe no consórcio. Você paga uma parcela, meia parcela só, até a contemplação. Eu vinha pagando R$450 de uma carta de crédito de 140 mil. Eu paguei durante 11 meses. Eu paguei exatamente 5 mil reais essa carta de crédito, somando mês a mês. Bom, ao final desses 11 meses, eu fui contemplado. O que aconteceu? Eu recebi um crédito de 140 mil e tinha pago somente 5 mil reais. Quando eu recebo esse crédito de 140 mil, esse crédito vai para uma aplicação financeira sobre 140 mil. E eu passo a pagar a parcela integral. A parcela integral desse consórcio é R$ 907 reais. Então quer dizer o quê? Eu estou pagando R$ 907 reais e tem 140 mil aplicado no banco, num fundo de investimento em renda fixa. Geralmente, o que eu pago por mês de prestação é menos do que eu ganho de juros nesse dinheiro. E esse dinheiro vai rendendo até o momento que eu consiga comprar um imóvel. Eu estou negociando a compra de uma parte hotel. O que acontece? Quando você compra um imóvel, se eu conseguir comprar um imóvel e esse imóvel custar, se o aluguel desse imóvel for igual ou maior do que a prestação, eu praticamente não tenho mais que pagar nada até o final. Por quê? Porque eu vou pegar o dinheiro do aluguel e vou pagar as prestações. Então, eu estou fazendo uma autoquitação, o aluguel do imóvel quitando a parcela do consórcio. E só o consórcio é possível porque o consórcio realmente ele parcela um longo período, não tem juros sobre isso. Isso faz com que eu consiga pagar a prestação que cabe no bolso. Eu quero mostrar aqui um comparativo entre financiamento e consórcio. Então vamos começar pelo valor. Geralmente o consórcio você consegue financiar todo o valor que você precisa. No financiamento não, eles financiam em média 80% do valor do imóvel. Então você é obrigado a pegar um valor reduzido de 500 mil.
Então, comparar 500 mil, visto que eu estou considerando um imóvel de 600 mil, em média 500 mil é o valor que você consegue financiar. Então, para mim comparar, eu vou ser obrigado a comparar um crédito de 500 mil, apesar de você poderia pegar os 600. Então, 500 mil de cada um, para a gente comparar valores. Então, o que a gente pode saber? O financiamento é a linha de crédito em que você compra o imóvel e compra à vista o imóvel como consórcio, só que o crédito sai na hora. O consórcio precisa de ser contemplado. É uma compra programada. Mas vamos tratar primeiro de quanto custa cada um, para depois a gente falar um pouco sobre esse assunto. Vamos lá. Considerando um crédito de 500 mil e considerando 200 meses para pagar, nós estamos fazendo prazos iguais, a gente simplesmente divide 500 mil pelo prazo de 200 meses. Vou até anotar aqui, ó, 200. E aqui também o mesmo prazo, tá? Nós vamos chegar na amortização. Amortização é esse valor aqui, ó, amortização. Que é esse mesmo valor aqui, a amortização é igual. É dividir o crédito de 500 por 200, vai dar R$ 2.500 mensais. Então aqui é a mesma amortização. Aí nós temos uma situação. A taxa de administração do consórcio é uma taxa que ela cobra um valor pela parcela. Considerando uma taxa de 20% ao todo o tempo, quer dizer o quê? Nós vamos pagar 20% sobre a parcela. O consórcio cobra uma taxa de administração de 20% sobre a parcela. Quanto que é 20% de 2.500? R$ 500. Esse é o valor da taxa de administração mensal. Então você vai pagar R$ 500 de taxa de administração mais 2.500 da parcela. Ok. Quanto seria o financiamento? O financiamento cobra... Um financiamento hoje, bancário, está em torno de 11% a 12% ao ano. Eu vou colocar 10%. Se você conseguir 10%, nós estamos falando de 10% de 500 mil. Então, se você pagar no primeiro ano 10% do valor que você solicitou. Quanto que é 10% de 500 mil? R$ 50.000. Estou aqui, R$ 50.000. Quando eu pego 50 mil e divido por 12, eu chego no juros mensal de 4.166. Esse é o valor mensal dos juros, que no final do ano vai dar os 50 mil. E o consórcio você vai pagar uma taxa de administração de R$ 500, que ao final do ano deu R$ mil. Aqui deu uma diferença de 44 mil no primeiro ano. Ok, infelizmente, o financiamento ele trabalha sobre o valor capital e aqui trabalha sobre a parcela. E vem o seguro. O seguro, geralmente, o banco tem que ter uma garantia real, o dinheiro está saindo de investidor. Ele faz um seguro, em média, R$ 400 por financiamento de R$ 500 mil. Eu estou falando um médio que eu vi em vários bancos, essa média. Então, que a gente chega na seguinte situação, 500, a gente pega o seguro, a amortização e os juros, a gente chega numa parcela de R$ 7 mil. Então, quer dizer o seguinte, para você pegar um financiamento bancário, você precisa de ter uma renda, em média, 3,5 vezes, 3 vezes o valor da parcela. Então, nós estamos falando de ganhar uns 20 e poucos mil para levantar um financiamento de 500 mil. É a média, tá? O consórcio não trabalha com essa média. Primeiro que a prestação do consórcio, vamos lá. Vamos terminar de somar aqui, que não está somada. Nós estamos pegando R$ 500 de taxa de administração, R$ 2.500 de parcela, R$ 150 de seguro, R$ 3.150. Sendo que, vou passar para cá que é melhor de escrever, sendo que no consórcio, se você quiser, você pode tirar o seguro. É vantagem? Não sei. Por quê? O seguro vai quitar a dívida em caso de porte ou invalidez do segurado. Então quer dizer que quem contratou o financiamento ou o consórcio e nesse meio tempo faleceu, se ele já pegou o bem, quita o bem, se ele ainda não pegou, quita o consórcio, quita o seu consórcio. Então você fica esse crédito liberado, é como se fosse um seguro de vida interessante e barato. Então aqui você pode optar em não pagar os 150 e ficar R$ 3 mil.
E aqui você não tem essa opção, você tem que pagar os 7.166. Se aqui couber no seu bolso, ok, vale muito a pena, porque uma parcela dessa pode caber no seu bolso. Uma vez contratado ali no sistema, eu estou falando de operadora Porto Seguro, a gente tem o melhor relacionamento, a gente sabe o produto que mais entrega. Uma vez contratado, fechou e você está pagando, já está pré-aprovado. Quer dizer o quê? Se não acontecer nada com você no meio do caminho, você não tiver uma inadimplência, não tiver um problema financeiro que vai sujar o seu nome, você vai estar com o crédito aprovado para pegar o seu crédito quando você for contemplado. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, pô, é muito mais caro esse produto do que esse, concordo. Só que todos os dois compram imóvel, todos os dois te ajudam muito para você resolver uma dor que é comprar o seu imóvel. Todos os dois te dão disciplina, todos os dois te encaminham o crédito justamente porque você quer que é a compra do imóvel. Ok. Esse aqui não precisa de programação. Você vai lá, requisita, você basta ter a entrada, um crédito de 600 mil, você tem que ter 100 mil. Então você tem que ter uma reserva de 100 mil, isso aqui você não precisa. Você pode contratar o crédito de 500 mil e comprar um imóvel de 500 mil. Isso aqui, você com crédito de 500 mil aprovado, você não consegue comprar um imóvel de 500 mil. Você vai ter que comprar um de 600 e inteirar 100. E a parcela, você precisa ter esse valor na parcela para pagar, provar com renda. Tá? Mas aqui você tem um crédito disponibilizado na hora. Foi aprovado financiamento, você é aprovado na hora. Aqui não. Então esse é a maior dor do consórcio. Esperar. Mas se você puder se programar, usar a técnica de aceleração de contemplação, você com um prazo pré-definido, mais ou menos, você vai conseguir contemplar a sua casa e vai poder realizar seu sonho de comprar a casa própria com disciplina e valor que você tem condição de pagar. Aí vem um detalhe interessante. O consórcio tem uma coisa que ele faz uma diferença que eu acho muito boa. Ele consegue te fazer uma parcela reduzida aqui, além disso. O que seria parcela reduzida? Seria o seguinte, você em vez de pagar R$3.000, o consórcio te fala, eu consigo fazer para você uma parcela reduzida em 30%. Quer dizer o quê? 3 vezes 3, 9. R$900 de redução na parcela. Então você vai pagar R$2.100. O que quer dizer isso? Você vai pagar uma parcela menor até contemplar. Isso faz com que você tenha um custo menor desembolsando, porque você ainda não tem o bem. A partir do momento que você tem o bem, você vai voltar à parcela normal, e voltando à parcela normal, você vai pegar aquilo que você deixou de pagar e diluir no que falta, mas você já está com o bem. E isso vai te ajudar muito para você até ser contemplado. Então, você vai ter uma parcela menor para você pegar o seu bem. Então, no consórcio, existe a necessidade de se programar uma compra, comprar com antecedência, até ser contemplado. E quando a gente acelera a contemplação, quando a gente trabalha com todas as metodologias apropriadas, a gente consegue contemplar a sua carta com um prazo muito menor que você imagina, e você consegue comprar o seu imóvel. Porém, eu entendo que todos dois são produtos interessantes, que você tem a visão do compra do imóvel. A vantagem é que aqui, o valor pela parcela ser mais barata, você às vezes compra um imóvel de R$500 mil e esse imóvel conseguir, com o aluguel desse imóvel, você pagar a prestação ou grande parte dela. O que você vai fazer com isso aqui? Você consegue, contemplou, comprou, começou a pagar a prestação, recebeu o aluguel, você pode fazer outro imóvel. Você vai criar uma renda passiva. Com o financiamento fica um pouco mais difícil porque a parcela é um pouco maior e vai te dar uma certa dificuldade com isso. Tá? Porém, são duas opções interessantes para quando você não tem o dinheiro para comprar. E mesmo que tenha, eu indico que o consórcio é uma das alternativas melhores, porque você pode usar esse dinheiro para dar um lance e gastar uma parte só do seu crédito, e usar o crédito do consórcio, ou esperar o sorteio e pegar o lance todo o seu crédito, sem você pôr dinheiro nenhum. Se você gostou do que viu, entendeu um pouco do produto, achou interessante e quer saber um pouco mais de detalhe para poder contratar
e resolver seu problema de renda passiva, compra de imóvel, independência financeira, clique aqui que a gente vai conversar.